Amados, vamos abrir a palavra de Deus, livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Logo no início eu falei que iríamos falar hoje sobre uma mãe, que foi a mãe do maior profeta da sua geração. Vocês já sabem quem é? Não? Ana, né? Ela mesma. Irmãos, o texto ele é um pouco longo, nós iremos começar lendo apenas o finalzinho desse capítulo, a partir do versículo 24. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 24 até o 28. E eu gostaria de trazer hoje uma meditação, não é um estudo bíblico, né, aprofundado, né, eu não fui no hebraico, né, atrás das principais palavras, né, não fui fazer uma teologia bíblica tão apurada assim. Eu me baseei apenas no momento devocional do texto. E eu gostaria de trazer essa meditação aos irmãos nessa manhã, pensando nessa mãe, né, nesse tema de hoje, do Dia das Mães. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 24, diz assim: Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, Senhor meu, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Até aqui, irmãos, nós estamos falando então um pouco sobre a história de Ana e a história do menino Samuel. Nós sabemos, à luz desse texto, que Ana tinha um sonho, não é? Ela tinha um sonho lindo, um sonho legítimo. Qual era o grande sonho de Ana? Era ser mãe. Ela queria muito ter um filho, mas o texto que nós estamos meditando, por exemplo, versículo 5, se você observar comigo, a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Ana tinha um sonho. O sonho dela, o maior sonho dela era ser mãe. Mas diz o texto que o próprio Deus havia deixado estéril. O próprio Deus foi quem não permitiu que Ana tivesse um filho. Mas ela se derrama na presença do Senhor, ela busca ao Senhor, ela ora ao Senhor por esse sonho, e o Senhor concede com muita graça e misericórdia. E é claro que não foi fácil, certo? Ela tinha uma rival, né? Porque o seu marido, Eucana, né? Que era da região mais abaixo de Efraim, ele tinha 2 mulheres, aí já começa o problema, né? Tinha Ana e tinha a outra que era, qual era o nome dela mesmo? Os irmãos estão meio ruinzinhos de história bíblica, né? A Penina, né? E Penina irritava Ana, certamente por ter filhos, né? E Ana não os tinha, porque o Senhor mesmo a deixou estéril. Todos os anos eles iam até uma região chamada Siló para adorar ao Senhor, né? Ali estava Eli, né? Que era o sacerdote. E essa distância era de aproximadamente 25 quilômetros. E aquela caravana fazia essa peregrinação, e todas as vezes que ela ia, ela se derramava diante do Senhor, ela orava ao Senhor e pedia ao Senhor: Senhor, eu gostaria de ter um filho. E aí então ela faz um voto ao Senhor, não é isso? Ela disse: se o Senhor me der um filho varão, né, tinha que ser homem, eu vou devolver ao Senhor, no sentido de que ela o entregaria ao templo para servir ao Senhor lá no templo. Então, eu gostaria de falar aqui sobre os sonhos. Todos nós aqui temos sonhos, todos nós aqui temos objetivos de vida, projetos de vida, o propósito de vida, e essa mãe aqui tinha um propósito, ela queria ter um filho, era o sonho dela. E eu gostaria de pensar então hoje um pouco sobre os nossos sonhos, certo?
E a primeira coisa que eu gostaria de pensar aqui é que nós precisamos ter sonhos legítimos. O sonho de Ana era ser mãe. Ela não queria realizar aquele sonho apenas para si mesma, mas para que o Senhor fosse glorificado através da vida dela, né? Tá fazendo barulho estranho ali, né? Se algum irmão puder ajudar ali, algum diácono, né? Que está bem forte, né? E ela tinha um sonho legítimo, ela queria ser mãe. Da mesma forma, nós podemos ter sonhos legítimos na nossa vida. Sonho talvez de ter filhos, sonhos talvez de constituir uma família, sonho talvez de ter um bom emprego, de ter a sua casa própria, de talvez um dia servir na obra do Senhor. Uma das coisas mais lindas, né, quando a pessoa tem um sonho, por exemplo, de ser um missionário, talvez além mar, né, além fronteiras, né, transcultural, ou em outras regiões mais especificamente. É claro, todos nós somos missionários, mas aqueles que Deus chama para ir, né, mais adiante, mais avante. Mas os sonhos legítimos são aqueles que são para glorificar a Deus. E ela faz um voto ao Senhor, ela disse: se o Senhor me conceder, eu vou entregar ao Senhor. Percebam que o voto dela não era para ela mesma, ela queria muito realizar esse sonho. É claro que ela ficaria muito feliz ao realizar esse sonho, mas ela devolvia ao Senhor, ela devolveria ao Senhor o seu filho, caso o Senhor concedesse esse sonho. Sonhos legítimos. Em segundo lugar, nós precisamos, irmãos, colocar os nossos sonhos em oração. Que às vezes nós colocamos tudo apenas como se nós mesmos fôssemos capazes de realizar as coisas. E ela tinha um desejo muito grande de ser mãe. E ela ora ao Senhor, versículo 10, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Depois no versículo 12 diz, demorando-se ela no orar. Versículo 15, porém Ana respondeu, não, meu senhor, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. E no versículo 27 ela diz novamente, por esse menino orava eu. Percebe que a oração estava sempre presente na vida dela? Ela colocava os seus sonhos, ela colocava os seus projetos de vida em oração. Ela buscava ao Senhor, ela derramava a sua alma diante do Senhor em oração. Da mesma forma, irmãos, nós precisamos e devemos colocar, sim, a nossa vida, os nossos projetos diante do Senhor. Às vezes a gente acha que já pode tudo, que sabe o caminho, sabe como ir, mas nem sempre nós perguntamos, será que é isso mesmo que o Senhor quer para a nossa vida? Qual é a vontade do Senhor para nós? Paulo, quando escreve a igreja de Éfeso, ele diz que nós deveríamos procurar compreender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E nós precisamos sempre colocar isso em oração. Eu quero morar em outro estado. Você já orou? Você já colocou diante do Senhor? Eu tenho um sonho de um dia ter a minha casa própria. Você já colocou isso diante do Senhor? Meu sonho é ter uma família, constituir uma família. Ore ao Senhor. Coloque os seus sonhos em oração, coloque os seus projetos de vida em oração. E mesmo que você já os tenha realizado ou esteja realizando, todos os dias peça ao Senhor que seja bondoso, que te abençoe, que te direcione. Talvez você fale assim, não, eu já realizei os meus sonhos, os meus projetos de vida. Mas ainda assim é necessário que dia após dia nós coloquemos esses projetos, esses sonhos, ainda que já realizados, na presença do Senhor, para que Ele continue abençoando. Por exemplo, você de repente orava, Senhor, eu quero muito constituir uma família. Deus te deu uma família, louvado seja Deus por isso, mas continue orando pela sua família, continue edificando a sua casa. Deus abriu uma porta de emprego, continue orando, Deus abençoa, obrigado pelo trabalho, obrigado pelo emprego, mas abençoa, Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, Deus é poderoso para realizar os nossos sonhos, ainda que eles sejam humanamente impossíveis. O sonho de Ana, humanamente, era impossível, não era? O Senhor mesmo havia deixado estéril, ela não podia ter filhos. Pensa na situação daquela mulher. Se ela cria ou não cria que Deus poderia realizar. Ela era estéril. Humanamente falando, ela não podia ter filhos em hipótese nenhuma. Mas ainda assim ela creu. E o Senhor a abençoou e fez
um milagre na vida dela. Versículo 19, e lembrando-se, já no finalzinho diz assim, ó, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Era um sonho impossível, mas ela cria num Deus que pode realizar aquilo que é humanamente impossível. Porque por mais que para nós, seres humanos, algumas coisas sejam impossíveis, o Senhor pode realizar qualquer coisa. O Senhor pode fazer um milagre, se Ele quiser, como Ele fez na vida de Ana, para que ela concebesse e tivesse um filho. Então, irmãos, por mais que seja difícil, às vezes você pensa assim, parece que eu nunca vou realizar esse sonho. Creia, Deus pode fazer o impossível. Deus, Ele pode fazer coisas grandiosas. E às vezes nós temos sonhos tão lindos, tão belos, só que eles são grandes. E às vezes a gente até desanima, será que é possível mesmo? Irmão, se Deus quiser, se for para a glória dEle, se você estiver colocando em oração, e se Ele quiser, Ele é poderoso para fazer o impossível. Porque por mais que para nós muitas coisas sejam impossíveis, para Ele nada é impossível. Há pessoas, por exemplo, que há muito tempo oram pela conversão de pessoas, de entes queridos, né, ou de amigos queridos, né? Eu sou um desses, né, que oro pela conversão de algumas pessoas da minha família e gostaria muito que Deus convertesse o coração delas. Mas eu não posso deixar de orar, mesmo que às vezes você passa tantos anos, tanto tempo, e aí você pensa assim, será? Será que é possível? A gente vai desanimando, mas a gente não pode deixar de orar. A gente precisa continuar orando, porque quem sabe, pela vontade de Deus, Ele vai fazer um milagre e vai converter o coração dessas pessoas. Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para curar qualquer enfermidade. Deus é poderoso para fazer o impossível. Em último lugar, irmãos, que eu gostaria de destacar aqui, diante dos nossos sonhos e objetivos. Tenha cuidado com os exterminadores de sonho. Sabia que às vezes tem os exterminadores de sonho, né? Eu estava vendo, pensando nisso, né? O pastor Hernandes chamou de exterminadores de sonho, né? Achei interessante e resolvi trazer, né? E havia alguns, porque sempre pode haver pessoas na nossa vida que vão dizer assim, você não vai conseguir não, é difícil demais. Te contenta, né, com o que você já tem, né? Você é muito ingrato, né? E havia alguns desses na vida de Ana. O primeiro exterminador de sonho na vida dela era Penina, a sua rival, né, como o texto coloca, versículo 6. A sua rival, o texto usa esse termo, a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Nós não sabemos exatamente o que Penina dizia para Ana, mas certamente não era muito agradável, né? Eu acredito, né, nas minhas elucubrações, né, no meu pensamento, que como ela irritava Ana pelo fato de Ana não poder ter filhos, eu acredito que ela falava assim, Ana, eu nem sirvo a Deus, porque Penina não era, né, alguém que servia a Deus, dedicado ao Senhor. Ana, eu não sirvo a Deus, olha a renca de menino que eu tenho. Você serve a Deus, você ora a Deus, e você não tem nenhum. E ela irritava excessivamente por isso. Diz o texto, né, essa ideia de excessiva é de que era algo constante, né? Então, a primeira pessoa que a irritava por conta disso. Depois, um exterminador de sonho, que eu considero aqui, é o seu próprio marido. Certo? Eucana, olha o versículo 8 aí, ó. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Aí ele diz, olha a humildade, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Entende? Ele chegou, é como se ele chegasse assim e falasse assim, ó, para quê? Eu estou aqui, né? 10 filhos eu sou melhor, pensa, né? O cara se achava, né? Então, eu sou melhor do que 10 filhos, você não precisa disso. É aquela pessoa que desanima, fala assim, ó, se contenta. Né, você já tem o que você precisa, né, no caso dele aqui, né, e ele, de certa forma, traz esse desânimo, tenta dissuadi-la desse sonho. E ela continua buscando, e ela continua orando ao Senhor. E aí, é claro, irmãos, diante de tantas coisas,
ela decide então ir para a igreja. Ela decide ir lá para o templo e ela se derrama na presença de Deus. Aí é claro que o sacerdote Eli iria ajudá-la, iria orar com ela, só que não. No primeiro momento ele também é um exterminador de sonho, porque Ana está apenas mexendo os lábios, não é isso que a história diz? E o que ele entendeu? Está bêbada. Ainda repreende ela, aparta de ti esse vinho, olha aí, versículo 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou a Eli, que era o sacerdote, a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só com o coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Apassa de ti o vinho. Ou seja, a mulher se derramando diante do Senhor, na presença de Deus, e o sacerdote ainda diz que ela estava embriagada, ainda repreende ela: aparta de ti esse vinho. Ou seja, mais alguém que chega ali já na situação difícil, desesperadora, para ainda dar uma palavra como essas. E é claro, irmãos, diante de tantas coisas, vem o desânimo, não é verdade? Vem a desesperança naturalmente, porque diante de tantas pessoas ninguém apoiava ela, ninguém dava aquela palavra assim: vamos orar juntos, Deus é poderoso para fazer. E ela ali crendo, e ela disse: eu vou orar, eu vou continuar orando ao Senhor, e se o Senhor quiser, Ele vai fazer, e eu vou fazer um voto: se o Senhor me der esse filho, for homem, eu vou devolver ao Senhor. E a gente precisa ter cuidado, porque sempre vai ter alguém dizendo que não vai dar certo, sempre tem alguém dizendo assim: desiste disso, para com isso, né? E a gente precisa continuar em oração, sempre, irmãos, na dependência de Deus. Pode ser que Deus não queira realizar mesmo um determinado sonho que nós temos, mas nós precisamos crer que Ele é poderoso para fazer. É orar com esperança. E para concluir, irmãos, os nossos sonhos, eles sempre precisam redundar na glória de Deus. Percebam que Ana fez um voto dizendo que se o Senhor desse um filho, ela iria devolver ao Senhor. E ela cumpriu o seu voto? Cumpriu ou não cumpriu? Sim. Observe a partir do versículo 26 do texto que nós lemos. E disse ela: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui estive contigo, orando ao Senhor, né? Se eu fosse ela, eu ainda teria dito: eu sou aquela que você disse que estava bêbada, né? Mas eu sou aquela que esteve orando diante do Senhor por este menino. Pensa em Eli nessa hora, né? No sacerdote: por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Ela devolveu, ela cumpriu o seu voto, ela honrou ao Senhor, ela glorificou ao Senhor, devolvendo o seu filho. Assim mesmo, irmãos, tudo aquilo que Deus realiza na nossa vida, Ele precisa ser glorificado. Nós precisamos dar ao Senhor toda a glória e toda a honra. Há muitas pessoas que sonham em fazer uma faculdade, mas às vezes, depois que Deus dá a faculdade, elas somem da igreja, porque agora elas têm que estudar demais, e elas não têm mais tempo para Deus. Às vezes, pessoas sonham com um emprego, e Deus abençoa, e depois que elas têm um emprego, elas somem da igreja, porque elas não têm mais tanto tempo para Deus, falam: eu não posso me envolver. Elas não ajudam a manter a obra de Deus, não são fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, e é um grande privilégio para nós podermos sustentar a obra de Deus, podermos contribuir na obra de Deus com alegria. Há muitas pessoas que sonham em ter uma família, e depois acabam não cuidando dela como deveriam, não edificando a sua casa como deveriam. Outros sonham com tantas coisas, por exemplo, fazer na obra de Deus, na igreja, e depois que Deus abençoa para que elas façam algo na igreja, por exemplo, às vezes depois de um certo tempo elas se tornam, às vezes, desleixadas.
Às vezes elas perdem um pouco aquele fervor, aquele zelo de servir ao Senhor. Irmãos, Ana nos ensina que todos os nossos sonhos recebidos devem redundar na glória de Deus, na nossa vida de adoração ao Senhor. E às vezes, irmãos, colocando os nossos sonhos diante de Deus em oração, às vezes o nosso Deus, que é tremendo, que nos ama, que é gracioso, que é amoroso, às vezes Ele resolve nos conceder muito mais do que nós pedimos a Ele. Ana queria apenas ser mãe, não é isso? Ela só queria realizar esse sonho. Mas Deus é tão bom, irmãos, que o Senhor deu a ela Samuel, que foi o maior profeta daquela geração. Imagina o coração dessa mãe, sendo mãe do maior profeta, de um servo de Deus daquela geração. Tenha, então, ore, creia que Deus pode fazer coisas tremendas. Tenha sonhos, tenha objetivos na sua vida. Tenha sonhos para essa igreja, sua igreja local. Não sabemos quais dos nossos sonhos Deus irá realizar, mas continuaremos orando, crendo e servindo ao Senhor com tudo que somos e temos. Independente de qualquer coisa, irmãos, iremos sempre dar ao Senhor toda a honra e toda a glória. Amém, queridos? Vamos fazer mais uma oração. Em seguida, nós passaremos, então, ao momento de homenagem, para as mães nessa manhã. Gostaria que alguém já providenciasse para chamar as crianças, para vir até aqui, enquanto nós oramos. Senhor Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por essa manhã tão especial, onde o Senhor nos concede estarmos aqui nesse lugar para louvar ao Senhor. Bom, Senhor, de fato é estarmos aqui, mas também nós te louvamos, Senhor, pela vida das mães, te louvamos porque o Senhor tem nos dado sonhos, objetivos na nossa vida, e todos eles nós colocamos diante do Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dirija, nos dê sabedoria, nos dê da Tua graça para continuarmos confiando no Senhor, orando ao Senhor, crendo que o Senhor é poderoso, até para fazer o milagre,